Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio do capítulo 23 ao capítulo 25. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje de pessoas que eram excluídas das Assembleias Santas. Olhe bem, não eram excluídas do meio do arraial, do meio da coletividade, do meio do povo. Não, eles só não podiam participar, viviam na sociedade ali, mas não podiam participar de algumas atividades. E aí nós vamos ver quem eram essas pessoas que eram excluídas e o porquê que elas eram excluídas. Em primeiro lugar, então é do sexo masculino, a quem forem trilhado os testículos ou cortado o membro viril. Este não entrará na Assembleia dos Santos. E aí você deve ter ficado curiosa de quem era esse homem, né? Esses homens eram os eunucos, né? Homens que eram castrados. E na cultura judaica, né? Na cultura ali do povo, Deus, ele não permitia esse tipo de prática, né? Deus criou o homem e deu a ele, né, o sacerdócio, deu a ele o domínio, né? A figura masculina, ela tem um papel muito essencial dentro de uma cultura, porque Deus outorgou a esse homem a autoridade, né, sobre a sua família, a autoridade sobre a sociedade. Então, a castração aqui dos eunucos era uma prática pagã, não era uma prática do povo de Deus. Então, esses eunucos, possivelmente aqui que eram castrados em cultos pagões, né? Ela indicava que ele tinha tido um envolvimento num culto pagão. Então, esses eram excluído da Assembleia dos Santos. E aí você vai ficar confuso, mas o que era essa Assembleia dos Santos? Eram as festas sagradas, nós já falamos várias delas aqui. Eram também as reuniões, né? Muitas delas de atividade religiosa, né? Quando o povo se congregava para ouvir os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, ou alguma ordenança, alguma convocação de guerra. Então, quando a Assembleia dos Santos se reuniam, esse povo, essas pessoas específicas não podiam estar presentes. Também no versículo 2, quem não podia estar, quem era excluído, além desses eunucos castrados, o filho bastardo, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Porque Deus, ele criou o casamento. Então, Deus, em todo o tempo, né? O filho bastardo, ele era nascido de uma relação incestuosa, de uma relação advinda da prostituição, de adultério, né? Então, prática que Deus não tinha, não tinha a bênção de Deus, né? Eram práticas que iam em contramão aquilo que Deus tinha ordenado. Então, o bastardo, ele não podia entrar na congregação. Outro que também não podia entrar na assembleia era amonita ou moabita. Não entrará na Assembleia de Deus, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Quem eram os amonitas e os moabitas? Eram 2 gerações incestuosas, advinda das 2 filhas de Ló. Lembra? Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, sua mulher virou uma estátua de sal e ele prosseguiu a viagem, ele e as 2 filhas. E aí as 2 filhas, para suscitar a herança do pai, embebedar o pai e
se deitaram com o próprio pai e tiveram filhos do próprio pai. Então, os dois povos originários de Ló, na relação que ele teve com as filhas, eram os amonitas e os moabitas. E ainda essas duas nações ainda tinham um quesinho a mais. Quando Israel estava em peregrinação no deserto, ele pediu passagem pelas terras dos amonitas e moabitas e foi negado a eles esse direito. Então, esses, mesmo que viesse congregar no meio do povo, estar no meio do povo, eles não podiam fazer parte das assembleias santas, né? E aí, ele vai falar... porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então ele está falando sobre quando eles saíram do Egito, né, do aluguel de Balaão, dos filhos de Beó, dos filhos de Petor, da Mesopotâmia, essas gerações. Ele está falando que não tem... não pode entrar nas assembleias santas. Não lhe procurarás nem paz, nem bem nos teus dias para sempre. Não aborrecerás o edomita. Quem são os edomitas? Né? Eles também negaram passagem ao povo de Israel. E Deus só não permite que haja possessão das terras dos edomitas, porque eles eram de Edom. Edom vem da descendência de Esaú, filho de Isaque. Isaque teve Esaú e Jacó. Eram gerações que estavam dentro da bênção que Deus concedeu a Abraão, né? Então eram netos de Abraão. Então, aqui os edomitas, eles não fizeram parte da congregação, mas Deus, ele não permite que se avance na terra dos edomita. Os filhos que lhes nasceram da terceira e quarta geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então, parênteses aqui para os edomitas por essa questão que eu te falei, que ele vinha da geração, né, de Abraão. Aí depois Deus vai falar, sabe, sobre a limpeza do acampamento. E aí você vai falar, mas a limpeza, para você ver como Deus, ele é detalhista, né? Como Deus se agrada com a ordem, né? Com a organização, com a limpeza, com tudo no seu devido lugar. Outro dia eu estava ouvindo, né, alguém falando do perigo de você ter o seu quarto bagunçado. Essa pessoa dizia que o quarto refletia a personalidade da pessoa. E aí, né, cabe-nos uma advertência de mantermos a nossa casa em ordem, não só a cozinha, a sala, o quarto, manter o nosso lar em ordem, com limpeza, organização, né? Tendo zelo pelo nosso lar, porque Deus tinha como zelo a limpeza do acampamento. Quando saiu o exército contra os teus inimigos, então guardarás de toda coisa má. Olha só, se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento e não permanecerá neles, ficará imundo. Já falamos sobre isso lá, né? Lá no livro de Levítico. E aí ele fala, porém, em declinada tarde, lavar-se-á com água, e posto o sol entrará no meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo cobrirá o que defecaste. Antigamente não tinha, né, o sistema de esgoto que nós temos hoje, né? Então, eles tinham as necessidades dele. Então, quando ele ia fazer o número 2, né, quando ele ia defecar, eles tinham um armamento, né? Eles tinham um porrete, um pedaço de pau onde eles cavavam, defecavam e enterravam, né? E eles tinham que tomar todo o cuidado, e isso
foi ensinado por Deus ao homem. Deus, ele gosta de limpeza, organização, cheirinho de limpeza, não é? Deus não gosta das coisas mal cheirosas. Então a gente vê aqui, né? Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do acampamento para te livrar, para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, ou seja, fique e deixe tudo limpinho, para que não veja em ti coisa indecente e ele se aparte de ti, né? Então vamos manter, você quer Deus na sua casa? Mantenha a sua casa limpa, em ordem, cheirosa, não é? Não só para que a sua família, o seu lar seja um ambiente de harmonia, mas para que a presença de Deus preencha cada cômodo da sua casa. E aí, depois ele vai falar acerca dos fugitivos, das prostitutas, né? Não entregarás ao seu senhor o escravo que tenha fugido dele e se acolher a ti. Claro, porque se você entregar ao senhor um servo que fugiu, né? Com certeza ele vai ser punido, ele vai ser receber um castigo, né? Às vezes ele roubou alguma coisa, ele tá o senhor dele está furioso. A gente vê isso lá quando Paulo escreve, né? Lá em Filemon, a gente vê muito essa questão aqui. E aí ele fala, né? Contigo ficará no meio de ti, no lugar em que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua. Ou seja, isso é abominação aos olhos do Senhor. E essa prostituição muitas vezes eram nos templos. E por isso que ele fala aqui, ó, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Porque nos templos onde tinham os cultos pagãos, era usual ter prostitutas ali, né? Nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor. Por que Deus fala isso? Porque não era só o povo de Israel ali, havia muitos estrangeiros que decidiram caminhar com Israel, então Deus precisava trazer sempre essas verdades à tona, né? Ao teu irmão emprestarás com juros, não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, qualquer coisa que é costume de se emprestar com juros. O que Deus está dizendo? Lá fora, os outros povos fazem isso, empresta com juros. Eu te dei um, você me devolve dois. Do teu irmão não farás isso. É abominação ao Senhor. Nós falamos disso outro dia aqui no devocional, inclusive sobre o ano sabático, não é? Onde era perdoadas dívidas, né? E Deus traz severas advertências, né? Contra a essa questão. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém, a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o teu empreendimento na terra pela qual há de possuir. E aí ele vai falar a respeito dos votos, e nós já falamos a respeito disso, né? Quando fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti, né, não seja encontrado o pecado de não cumprir com aquele voto. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus e falaste com a tua boca. Só que lá, quando nós vamos ver, por exemplo, lá em Números 39, o voto, né, da viúva, o voto da viúva era válido, ninguém desobrigava o voto dela. Mas da mulher casada ou da mulher solteira, por exemplo, a solteira, o pai precisava anuir aquele voto para que ela cumprisse. Se por um acaso o pai se
colocasse oposição àquele voto, ela era desobrigada. A mesma coisa a mulher casada. Se o marido trouxesse oposição quanto àquele voto, ela estava liberada de cumprir aquele voto, né? E aí no versículo 24, ele vai falar uma coisa muito interessante, que é a hospitalidade entre vizinhos. Olha só, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uva segundo o teu desejo, até te fartar, porém não levarás um cesto. Quando entrares na seara do teu próximo com as mãos, arrancarás espigas, porém na seara não meterá foice. Ou seja, se você estiver passando pelo campo do teu vizinho e de repente você vê ali uma goiaba e você está com fome, você pega a goiaba e você come. Ai, que vontade, vou comer uma banana, vou comer uma maçã. Você podia fazer isso na seara, na plantação do teu vizinho, mas você não podia se aproveitar e falar, vou aproveitar e levar um cesto de goiaba para casa, né? Porque aí você estava usurpando, né? Você estava se aproveitando da seara do seu vizinho. Então, isso aqui é a hospitalidade em vizinho. Tá com fome? Tá passando por aqui? Tem uma goiaba no pé? Ô, vizinho, pode comer, mas coma apenas uma, duas, para te fartar a fome. E não você encher um cesto e levar para casa. E aí, capítulo 24 vai falar a respeito do divórcio. Não dá tempo da gente falar tudo aqui, né? Então você vai ver aqui algumas ordenanças a respeito do divórcio. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas Deus, ele permitia divórcio já nessa época? Sim, o divórcio não era permitido por Deus. O divórcio, ele foi criado e Jesus torna isso muito claro lá em Mateus capítulo 5, 31, 19, 7, Marcos 10, 4, que o divórcio foi concedido por Moisés, por causa da dureza do coração do homem. E literalmente é o que nós vemos aqui, né? Então, o divórcio foi introduzido na época de Moisés por causa da dureza do coração do homem, porque ele não conseguia perdoar certas atitudes, né? Então, era preferível que se desse carta de divórcio. E olha só, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e despedir-se-á de casa. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, a este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der a mão e despedir-se da sua casa, ou este último homem a que a tomou por si, por mulher vier a morrer. Então aqui são os termos. Como? Por quê? Em que ocasião era concedido o divórcio, né? Mas não use esse texto para dizer, lá no Antigo Testamento Deus já deixava que divorciasse. Não. Deus criou o casamento e ele disse, deixa o homem, o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Deus sonhou com o casamento, Deus planejou o casamento, mas infelizmente pelo pecado, por causa da dureza do coração do homem, foi dado carta de divórcio. E melhor seria conceder carta de divórcio do que acontecer uma tragédia, não é? Ou é melhor dar uma carta de divórcio e permitir que se case ali de novo do que viver em pecado. Então é esse entendimento que você deve ler acerca do divórcio do capítulo 24, que é bem extenso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.